Olha aí, bom dia! Sexta-feira, sextou, dia 12 de, sei lá, agosto. Bom dia, Mauro, bom dia, Carolina. Bom dia, Alcione, bom dia, Fred. É sexta, né? Sei lá, eu tô bem louco aqui. Bom dia, Fabiola. Essa é a Marina, do Gilberto Gil. Eu já tô com cara de louco a essa hora da manhã, eu sei. Mas é que, tem coisas demais acontecendo, demais de boas. Tudo certo? Bom dia, Ângela. Essa música é maravilhosa, né? Já é bonita com o que Deus lhe deu. Acho maravilhosa essa música. Esse é o Gilberto Gil no seu álbum Reals. Bom dia, Lucelena. Olha só. Esse é o balanço de sexta. Não importa o que aconteça hoje, coloquem essa música e loqueiem por aí. Eu me lembro uma vez, eu estava em Pelotas, tinha 18 anos. E eu morava perto do Porto, bem no Porto, assim, na parte bem antiga de Pelotas, a parte mais antiga de Pelotas, onde iniciou Pelotas. E eu bem novo, né? Imagina isso há, muito tempo atrás, quase 40 anos atrás, né? Bom dia, Carla. Tava na melhor fase da vida, assim, né? Morando em Pelotas, estudando arquitetura lá, espetacular, vivia na boemia da música. Pelotas é um berço musical, assim, da boemia mesmo, né? E eu me lembro que era uma tardinha, bom dia, Ana Tereza. E era uma tardinha, assim, final de tarde de sábado, e eu fui na fruteira para comprar algumas coisas para deixar, porque a gente ia passar a noite tocando violão, ia sair pra noite, assim. E aí a gente deixava as compras já no apartamento, né, onde morava. Bom dia, nega. Porque quando chegava de manhã era aquela larica, né? Todo mundo com fome. E aí deixava ali. Então eu tinha sido encarregado de comprar as coisas lá, verdura, né? Coisa assim. Pra fazer um carreteiro depois. E aí eu cheguei assobiando essa música. Marina. Cheguei assobiando essa música na fruteira, e aí aqueles senhores, assim, boêmios mesmo, sabe? Chapéu de palha, aquela coisa assim, né? Bom dia, Conceição. Pegou e me olhou assim, né? Mas como que um guri assobia essa música, assim, no tom e tudo mais, não sei o quê? Mas como que tu sabe essa música? Então, Marina não é do Gilberto Gil, você sabe, né? E ele ficou impressionado, ele disse assim, passa lá no barzinho e tal, nós vamos estar tocando o violão. Aí eu fui no tal do barzinho. Aí ele tava tocando violão. Cheguei em casa e quase quebrei o meu violão. As músicas têm essas histórias, né? Bom dia, já dei uma conversada básica para dar uma... Hoje começar tranquilamente o Dharma. Olha aí, tá entrando mensagens ali do budismo Zen. E o troço não para. Bom dia, Sinara. Então a gente está nessa leitura aqui. Todos bem? Vamos embarcar? Todos chegaram já? A Infinita Jornada da Consciência, editora Bodhigaya, Enio Burgos. Tá? Então a gente está na finaleira. Ontem falei muito com o Burgos, ele estava super... com uma energia, assim, estado, assim, né? E eu também, porque eu recebi ontem, vocês viram, eu coloquei no grupo ali, eu acho que botei no story também, que eu também fiquei bem louco. Eu recebi esse manuscrito dele. Esse é o próximo livro, ele tá uma pré-venda na editora Bodhigaya, né, para justamente conseguir recursos para ser publicado. E é uma raridade, porque não existe, bom dia, Rosenilda, não existe nada sobre esse assunto no Brasil, nada, é zero. Vai ser a primeira publicação sobre os 6 yogas de Naropa. E é um texto extremamente profundo do budismo, extremamente profundo. E aí o Enio mandou, tem vários revisores, e eu sou um deles. Bom dia, Celina. Celina, fiz yoga com a Celina ontem, conheci a Celina finalmente. E tá aqui, meu nome tá aqui vai ser na segunda capa do livro. Enfim, como revisor. Então eu estou revisando, vendo os aspectos, enfim, não só da ortografia, mas pode se passar alguma coisa, né? Enfim. Então tem muita coisa que vai acontecer com esse livro. Já estou falando porque vai, provavelmente, o ano que vem virar
o autor, o Lama, né, o Rinpoche, que escreveu, é um americano que escreveu esse livro para visitar o Rio Grande do Sul, que é da mesma escola do Dalai Lama. Bom dia, Márcia. Então vai vir uma comitiva para o Rio Grande do Sul, a primeira vez que vem uma comitiva para o Rio Grande do Sul, a comitiva do Dalai, né? Em função da leitura desse livro. Então muita coisa está acontecendo. E eu fico muito assim por estar envolvido com isso, também através do Enio, e ontem a gente brincando, ele disse assim, ele escreveu, né, de cair os butiá do bolso, né? E quem apanhar esses butiá que se beneficiem, né? Então muita coisa está acontecendo. Eu sei que são méritos, mas me assusta um pouco, assim, me assusta bastante, assim, na verdade. E acordei cedo hoje, ansioso para continuar a leitura e apontando, assim. Enfim, eu estou bem louco, tá? Vamos para a nossa leitura? Vamos continuar aprendendo a visão sobre os estados de consciência. E espero que vocês continuem nos acompanhando, porque todos serão beneficiados. Continuem, como disse o Mauro, quero comer até o bagaço desse butiá, né? Vamos continuar pegando esses butiá que caem do bolso. Vocês sabem essa expressão aí? O pessoal aí de cima conhece essa expressão? Me caiu os butiá do bolso? Quem não conhece essa expressão, levanta a mão, porque agora me toquei que são expressões gauchescas, né? Página 320. Quem não conhece? Sendo assim, bom dia, Rosa. Sendo assim, toda e qualquer aparência em qualquer dos reinos sansáricos, né, os reinos todos, lembram? Desde o grão de pó até a maior estrela, nenhum fenômeno possui qualquer substancialidade. Olha aí, Ana Tereza, Lúcia Helena, tu vê, né? Eu tenho que ter cuidado. Meu cunhado que disse, né? Ele mora em São Paulo, ele disse, ó, cuida quando tu tá dando ensinamento, ou tá dando aula, ele participou de várias aulas minhas. Ele é gaúcho, né? Mas ele disse, ele mora em São Paulo há muito tempo. Ele disse, porque tem muita gente que não entende o que tu fala. Aí você tem que apertar a tecla SAP do gaúcho aí. Então tu tem que pegar. E aí ele ficava nas aulas e ficava traduzindo. Olha, quis dizer tal coisa aí pro pessoal de São Paulo, pro pessoal do Rio. Bom dia. Bom dia, mãe, tudo bem? Tudo certinho aí? A Conceição. Pois é, ó, o pessoal de São Paulo, do Rio e do Espírito Santo não sabe. Então, butiá é uma frutinha que dá num tipo de palmeira, assim, né? Um butiazeiro. Né? Não sei se vocês conhecem a frutinha. Então, ela tem um carocinho dentro. Ela é uma prima do coquinho, né? E esse coquinho, só que ele tem uma polpa maior, ele é desse tamanho, assim, mais ou menos, né? E ele tem uma polpa maior, né, gostosa, assim, que se coloca, pode se comer pura, fazer qualquer coisa. Tem geleia de butiá, tem de tudo um pouco. Cachaça, que se bota na cachaça. Bom dia, Rossana. E tem essa expressão, né? Porque quando tu vai pegar os butiá do cacho, aquele cacho assim, né? Tu vai arrancando e vai colocando no bolso, né? E é uma expressão gauchesca, sei lá, né? Me caiu os butiá do bolso. E quando a gente fica estupefato, quando a gente fica, né? Algo que nos surpreende, e aí é de cair os butiá do bolso, assim, né? Pode ser para qualquer situação. Então, bobagem, coisa de gaúcho. Mais ou menos explicado, depois procurem aí a explicação mais correta. Então tá. Desde o grão de pó até a maior estrela, nenhum fenômeno possui qualquer substancialidade. Nenhum eu pode ser encontrado. E, finalmente, tudo é impermanente. Tudo é temporário. Sem vislumbrarmos essas três condições supremas, permaneceremos aceitando as projeções ilusórias, mentais, como sendo perfeitamente sólidas, dotadas de um eu, separado e desejando que elas sejam imutáveis. Agora eu vou dar uma pausa aqui um pouco mais séria. Ontem eu fui no presídio de novo, né, porque é uma parte da tarde lá até a noitinha, conversando com uma outra galeria, né? Segunda eu fui numa galeria, era um pessoal mais jovem, e ontem já era um pessoal acima dos 30, 40, assim, né? E aí eu falei sobre eles vão cumprir penas longas, assim, tem um que vai sair só em 2048. E
e alguns já estão há muitos anos, décadas, assim, né? Mais de década. E querendo aprender, sabe? Querendo rever, assim. E aí eu falei sobre essa estrutura das projeções ilusórias. Falei, eu fui fundo no ensinamento, não fui de brincadeira, assim. Eles disseram, não brinca, pode ir fundo, né? Nos explica o que aconteceu conosco. Os caras não estavam com brincadeira. Os caras não estavam... As perguntas eram umas, como a gente diz, né? Umas voadeira no peito, assim. A gente quer saber o que aconteceu conosco. Onde foi que nós... O que aconteceu conosco que nós fizemos essas escolhas para estarmos aqui? O que aconteceu? Aí explica isso em 2 horas. Aí um deles, o que é a felicidade? Para ti. Era tudo assim, não era brincadeira. Eles estavam ali porque eles estão ali há muito tempo, eles tiveram tempo para pensar muita coisa. E aí eu tive que explicar o que era tudo isso nesse curto espaço de tempo ali para aquele grupo de pessoas. Bom dia, Gracia. E explicar a realidade ilusória da mente. E quebrar com as estruturas mentais que eles estavam construindo há décadas ali dentro, trabalhando sozinho a mente. Olha, gente, foi um desafio. Então, o eu... Não, foi difícil. Foi difícil. Me sugou, eu cheguei em casa, eu estava bem cansado. Eu fiz um lanche, enfim, a janta que a Carolina tinha preparado, eu comi dormindo, assim. Eu fui pro yoga depois para poder me organizar, né? Saí dali, fui pro yoga, voltei de noite. Mas eu estava... ainda estou cansado. Porque não é uma questão de sugar, eles estavam muito precisos, assim, nas suas perguntas, sabe? Porque... quando a gente fala sobre coisas aqui, a gente tem um tempo para pensar sobre as nossas filosofias de vida, sobre o eu, sobre as coisas que nos acontecem, e depois a gente vai fazer o quê? Vai passear nas praças, na praia, vai comer uma comida boa, vai assistir Netflix, vai namorar, vai fazer tudo isso. Não, eles não. Eles voltam para sua cela e continuam pensando. E aí eles disseram, nós estávamos ansiosos com a tua visita, porque a gente sabia que tu viria. Bom dia, Stella Maris, isso. Tudo bem? Porque a gente sabia que tu viria, a gente passou a semana comentando. Vai vir um que vai falar para nós sobre isso. E chegou hoje, eles estavam contando a hora. Quando eu cheguei, eles estavam com 1000 perguntas. Não foi fácil, tia. Não foi fácil porque me tocou, né? Quanto essas pessoas estão praticando já. Fundo, assim, precisava de orientação apenas. Tá, e agora? Como é que a gente segue? Segue assim. Aí um deles disse assim, eu tenho muito tempo aqui dentro. Como eu continuo aplicando isso? No fundo, sigamos. Eles amam o São Miguel lá dentro, né? São Miguel é Deus lá dentro. É impressionante. Fala o nome assim, eles se ajoelham, assim, é impressionante mesmo, muito impressionante. O pai da Carolina, né, você sabe, né, um Bodhisattva. No mundo, estas condições são fruto da energia de apego sutil, associado ao nosso eu, pois desejamos que ele seja substancialmente existente, que tenha um corpo individualizado, separado e que possa ser sempre encontrado. Falei sobre isso com eles, assim, tenta encontrar esse eu que praticou esse ato, né? Eu não sei que atos, nem quero saber, né? Não me interessa. Que praticou esse ato, tenta encontrar qualquer partícula desse eu, assim. E aí fiz práticas com eles, pessoas ali endurecidas pela vida, né? Pela situação, assim, rostos endurecidos, né? Assustadores até às vezes. E foram as lágrimas. Foram as lágrimas de dizer, quando eu mostrei para eles o verdadeiro eu deles, uma prática um pouco mais longa, assim, que eles estavam preparados para práticas longas. E aí eu fui mostrando, eu disse, esses são vocês. E eles se auto-abraçaram, né? Disseram, isso sou eu. Só estava encoberto por obscurecimentos. Mas esse é tu. Quando tu estiver lá na tua cela e achar que não existe esse eu verdadeiro, a verdadeira natureza da tua mente é essa. O resto são obscurecimentos. E eles encontraram, estou falando sério. Numa prática ali, eles encontraram a verdadeira natureza. Eles disseram, não é possível. Eu tinha isso dentro de mim. Tinha.
Isso é um deles assim, isso é amor? Isso é amor. Isso é bondade. Foi um soco no estômago a aula ontem. Simultaneamente, enquanto não percebemos que os sucessivos eus que dão continuidade às experiências através dos bardos e reinos são também aparências espetaculares. Nosso entendimento será deveras limitado. Cada um dos nossos falsos eus tem sua originação idêntica de todos os demais fenômenos, a partir da verdadeira natureza da mente. A mente pura original, conforme já descrevemos. Falei sobre isso com eles. Esta última, porém, permanece intocada, livre desses sucessivos eus fabricados, uma vez que são objetos lógicos ilusórios, distantes de serem dotados de uma realidade concreta. Então aqui está a filosofia, entende? Isso aqui é para a gente entender cognitivamente. Agora, quando tu passa para aquele aspecto emocional e verdadeiro, não há tempo a perder. Ele disseram, a gente não tem tempo a perder. Nos diz direto o que nós temos que fazer e como praticar. Que rica experiência para ambos os lados. Se a Márcia, para mim foi uma baita experiência, eu aprendo muito. E aquilo, né? Tudo coisa que tu não pode divulgar, tu não pode filmar, tu não pode fotografar, até porque tu entra revistado, não pode levar celular, não pode levar nada. Né? Não tem... Não é instagramável, essa palavra, né? Instagramável, sei lá. Não é para ganhar votos, eu não estou falando aqui para ganhar méritos ou ganhar aplausos de vocês, isso não é nada disso. É para nós nos darmos conta. Se eles conseguem praticar naquelas condições, por que a gente não pratica, né? É pra gente, e também para não nos sentirmos mal. Vocês estão entendendo, né? É um toque, é tipo assim, pô, vamos lá, né? E outro toque, muito importante. Se tu tá sem motivação para praticar, pensa nessas pessoas, ou tenha contato com outras realidades, né? Diferentes da tua, e toma como voto, eu vou praticar por estas pessoas. Eu pratico por estas pessoas, pratico por outros, pratico por vocês, estudo. Eu não tenho opção de não praticar, né? A mente atenta, não necessariamente sentado, a mente atenta, o estudo, a prática, né? O Dharma. Eu não tenho essa opção de não fazer. Uma vez que eu tenha encontrado o Dharma e tenha tomado refúgio nele, e uma vez que tu toma refúgio, iniciação, é sério. Tu não pode simplesmente sair. Entende isso? Tu não pode simplesmente sair. Eu não tenho esse direito mais. E isso é incrível. E aí a gente pode, às vezes, não, mas não tomei iniciação no budismo, né? Eu tomei iniciação no Vajrayana. Então eu tenho que pedir licença para sair. Não posso simplesmente sair. E aí, uma vez que tu tenha tomado iniciação, ou vocês tomaram motivação, você tem que dizer, pô, eu vou praticar por outras pessoas. Vou praticar pelos meus filhos, por exemplo. Quem tem filho? Vou praticar por eles. Vou praticar pelos meus pais. Praticar por eles. Entendeu? É muito incrível isso. Vamos lá. Nossos sucessivos eus, por conseguinte, não são nem Atman nem Anatman. Eles são como o círculo formado no ar pela brasa. Acho que eu li isso aí ontem. Eu me perdi aqui um pouco, desculpem, gente. Sem nos flagrarmos dessa maravilhosa construção luminosa da mente, continuaremos dominados pelas aparências e pelas crenças em eus que se manifestam coloridamente a cada vida. Enquanto nossa consciência não for capaz de recuar até o elo da ignorância, lembra o primeiro elo? Esclarecendo-se do delicado processo de autocriação dos eus, eles continuarão a emergir feito uma sequência de ondas de concepção mental. Entidades forjadas pela sexta consciência em comunhão com as demais 7 consciências. Não compreenderemos as causas do nosso sofrimento, nem do nosso contínuo vagar por o samsara. Enquanto não enxergarmos a extraordinária qualidade e capacidade operativa da mente, assombrosa e simultaneamente capaz de ser sujeito e objeto, observador e observado, não haverá luz ou esclarecimento emergindo em nossas ações. Então qualquer coisa que a gente faça não está separado de nós mesmos. As conclusões acima são perfeitamente verificáveis se refletirmos mais profundamente e empregarmos a visão que nos apresentam os 12 elos. Por exemplo,
nós podemos refletir sobre um momento da vida no qual estivemos muito envolvidos com nossas emoções aflitivas. Podemos lembrar com nitidez algum momento em que, quando crianças, choramos desesperadamente por termos, por exemplo, perdido um brinquedo. Enquanto estávamos vivenciando tal situação, lágrimas rolaram do nosso rosto e o nosso sofrimento era tão real para nós quanto a nossa própria existência. Vocês lembram do momento desse? Tentem lembrar. Bom dia, Marise. Hoje, olhando para trás, podemos observar esta cena com um pouco de compreensão e sentimento, mas, sobretudo, fazendo um recuo ainda maior da consciência. Podemos perceber que, mesmo enquanto vivíamos aquele momento, havia um observador sem nome, que assistia a tudo, curiosamente, como se estivesse de fora daquele sofrimento. Vocês passaram por essa experiência, né? Havia uma espécie de olho externo que nos acompanhou naquele episódio, como se fosse um agente externo à cena, como um espectador maior, sem aquele envolvimento e onipresente. Este curioso e inacreditável observador externo, ou melhor dizendo, esse observador simultaneamente externo e interno ao acontecimento que se desenrolava, é justamente o elemento que nos permite agora estarmos revendo aquele evento e lembrando-o com certa dose de melancolia. Então existe um afastamento, assim, né? Existe esse afastamento, essa consciência que observa, assim, né? E a gente tem que perceber isso. Ontem, enquanto eu falava, e às vezes tinha algumas gritarias, né? Porque a gente estava numa sala fechada com grade, assim, né? E às vezes eu me alertava, assim, né? Porque eram sons muito diferentes. Bom dia, Rossana. E aquilo me alertava, né? Eu já dava uma olhada, assim, porque realmente tu fica, né, numa tensão plena, né? E um deles percebeu, assim, disse assim, fica tranquilo, tu tá protegido aqui. Eu disse, realmente eu não tô tranquilo. Porque todos os sons são diferentes para mim, todos. E aí apliquei justamente essa prática com eles, né? E eles disseram, não, a gente entende a tua preocupação, mas fica tranquilo, aqui dentro tu tá protegido. Muito bacana isso, sabe? Muito bacana. Porque eram uns sons fortes, assim. Nós lembramos a cena via de regra, não como a criança que perdeu aquele brinquedo e chorou, mas como esse sujeito, esse elemento que pairava despercebido e observava a cena. Enquanto chorávamos, esse observador anônimo atuava como se fosse uma câmera que grava um filme. Então a nossa oitava consciência, né, gravando tudo ali. Falei sobre isso com eles ontem. Tal agente observador, gravador, porém não tem rosto, não aparece, não se mostra jamais, não é visto ou percebido, mas está lá, mostrando tudo o que aconteceu naquela situação. Este observador inominável, todavia, se abrirmos bem os nossos olhos, não esteve presente apenas naquela ocasião ligeiramente sofrida de nossas vidas. Esta câmera secreta que a tudo vê e tudo grava, sempre esteve presente. Esta câmera gravadora acompanhou todas as fases da nossa atual vida. Ela gravou cada detalhe das diferentes faces que tivemos. Face de bebê, face de criança, face de adolescente, face de adulto, face de velho, face de cadáver. Observe com atenção, pois essa espécie de câmera secreta está ligada ainda agora, neste exato momento, o qual poderá ser resgatado posteriormente. Essa câmera observadora, sem nome ou face, estará gravando o nosso bardo, bem como todas as nossas remanifestações sucessivas. Ela gravou todos os rostos que já manifestamos nesta vida e gravará todas as nossas futuras faces. Adicionalmente, se todos os reinos de Sansara estão sujeitos à impermanência, aquele poder impensável e indescritível que constrói e destrói os fenômenos e infindáveis ciclos de nascimento e morte, de crescimento e decrescimento, de começo e fim, está além da permanência e permanência, além de um e muitos.
Nós temos uma câmera que fica gravando o tempo todo, gente. Mas é uma câmera que não julga, é uma câmera que não nos chama atenção, é uma câmera que não nos consola, que não nos passa a mão, que não nos avisa, mas ela está gravando. O nosso estado de consciência não é cobrar dessa câmera que ela se manifeste. Ela está gravando para te mostrar o tempo todo. Eu estou gravando, mas tu não está vendo. A nossa liberação é o momento em que a gente perceber que ela está gravando. E aí ela vai dizer, finalmente tu percebeu. E aí essa comunhão, esse momento que a gente tomar em comunhão, vai acontecer. Aí é a nossa comunhão com Dharmakaya. Dharmakaya é essa mente que grava. E ela não é nada, nem a própria mente. Aí ela vai dizer, pronto. E aí quando eu ver, ela some. Não há mais nada a gravar. Porque tudo é presente. Não há mais nada, não há mais passado nem futuro. Aí ela para de gravar. Porque tudo será presente, um presente eterno, assim como o Buda viveu um presente eterno. Estar presente o tempo todo. E a resposta para a pergunta para um dos detentos, quando ele disse, o que é felicidade para ti? Eu respondi, a felicidade para mim é estar aqui com vocês agora. Assim como eu digo para vocês, qual é a felicidade para mim? É estar aqui com vocês, aí, agora. Estado presente, o tempo todo. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. E apenas deixem que o silêncio ressoe e fale o que tiver que falar para cada um de vocês. Pode ser que alguma palavra, alguma sensação, alguma emoção tomou conta ao longo dessa leitura. Não há nada a ajustar ou organizar. Apenas observem como vocês estão se sentindo, nada mais. Sem interferência da minha voz ou sem interferência de qualquer coisa que surja. Por apenas 2 minutos. Observem esse silêncio do corpo e da mente ou a movimentação do corpo e da mente. Pratiquem. Pratiquem por nós, pratiquem pelos outros, pratiquem por si, pelas pessoas. Pratiquem. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, que nós possamos tornar um caminho iluminado. Uma boa sexta e até amanhã.